Meu amigo de longa data, Caio, tem um barco de console central de 20 pés. Durante a estação quente, ele se tornou nosso companheiro preferido, para desfrutar de dias agradáveis na água, uma vez que nenhum dos nossos outros amigos possui uma embarcação parecida. Confesso que não sou um especialista em embarcações, mas meu amigo possui algum tipo de sistema de detecção, que o alerta sobre a presença de áreas rasas, obstáculos terrestres e outros barcos. Isso nos permite navegar tranquilamente mesmo durante a noite. O barco tem espaço suficiente para acomodar confortavelmente cerca de 8 pessoas. Essa história ocorreu durante um dia quente de junho, quando Caio decidiu levar 4 de nós para um passeio na Bahia, onde aproveitamos para relaxar, comer e beber em um restaurante local à beira-mar. Colocamos várias bebidas refrescantes no refrigerador, e como era uma sexta-noite, o clima estava perfeito para aproveitar a ocasião. Após o jantar, Caio nos levou de volta ao meio da lagoa, onde navegamos tranquilamente ao som de música alta. Vale destacar que Caio não bebe álcool, o que o torna o único capaz de conduzir o barco, enquanto nós aproveitamos o passeio sem preocupações. Durante o trajeto, passamos pelo farol na Ilha Norte, momento em que discutimos sobre a atmosfera misteriosa e assustadora que os faróis têm à noite. Caio decidiu desligar o motor do barco, e nós continuamos flutuando no local por algum tempo, com a música ainda tocando e todos conversando animadamente. No entanto, acabei me tornando hipnotizado pelo farol, e me pego olhando para ele repetidamente. Talvez tenha sido porque me afastei da conversa que estava acontecendo no barco. Em um momento, ouvi uma voz distante gritando. Tentei interromper a música várias vezes, até que finalmente alguém desligou o som. Falei para todos que ouvi um grito vindo de longe. Nós estávamos flutuando próximo a uma ilha localizada entre o continente e as Ilhas Norte. Ficamos em silêncio por alguns segundos, enquanto a brisa soprava suavemente, e tenho certeza de que estava correto e havia uma mulher gritando por socorro naquela ilha. Olhamos uns para os outros, e pude ver o terror estampado nos rostos de cada um. Os gritos definitivamente vinham da ilha. Estávamos bastante distantes do continente e das Ilhas Norte para que a voz dela viesse de lá. Respondemos aos gritos o mais alto que pudemos, perguntando onde ela estava, e a voz da mulher respondeu para seguirmos a direção do som. A comunicação se tornou difícil, pois mal conseguíamos nos ouvir. No entanto, conseguimos estabelecer que estávamos nos dirigindo para a ilha onde ela estava. Caio não hesitou e rapidamente ligou o motor, nos conduzindo até lá. Assim que nos aproximamos da costa da pequena ilha, todos nós, os 5 indivíduos, desembarcamos e começamos a explorar e chamar pela mulher. Essa situação se tornou extremamente preocupante quando ela mencionou que estava sendo perseguida. O lugar não era tão grande, e com a presença dos 5 de nós, iluminando o caminho com lanternas, certamente teríamos encontrado-a no lado oposto da ilha. De repente, ouvimos os gritos abafados de uma mulher, como se estivesse parcialmente sufocada. Meus amigos e eu gritamos uns com os outros, combinando encontrar-nos naquele lado da ilha. Todos nós corremos o mais rápido que pudemos. Eu atravessei uma vegetação espinhosa descalço, e ao chegar ao outro lado da ilha, meus pés estavam ensanguentados. No entanto, não havia ninguém. Encontrei meu amigo Caio e James, que já estavam presentes, e eles informaram ter ouvido o som de um motor de barco se afastando. Havia também um novo distúrbio na água, claramente causado por um barco recém-partido, mas estava demasiadamente escuro para enxergar profundamente na água. Liguei para o serviço de emergência e relatei a situação, para que a patrulha da Bahia pudesse procurar qualquer barco suspeito com as luzes apagadas. Um barco de patrulha da Bahia chegou ao barco ancorado por Caio, onde estávamos, e freneticamente informamos aos oficiais a bordo o que havia acontecido. Eles comunicaram por rádio para garantir que todos os outros barcos em serviço fossem notificados, transformando-se em uma busca completa. Não creio que o barco tenha sido encontrado, pois não houve nenhuma menção dele nas notícias ou em qualquer lugar. Tudo o que sei é que não encontramos ninguém naquela ilha quando a procuramos. Estávamos todos tão chocados com isso que Caio levou o barco de volta à marina, e nos reunimos em seu quintal para discutir o que aconteceu. Até hoje, ainda não temos ideia do que realmente ocorreu. Não surgiram notícias sobre mulheres desaparecidas até o momento. Não sabemos se foi um sequestro,
ou algum tipo de brincadeira de um grupo. Acredito que nunca saberemos a verdade. Esta é uma história que meu pai e meu tio repetiram inúmeras vezes durante encontros familiares, e isso ainda nos assusta tanto quanto nos anos 90. Meu pai e tio John sempre foram entusiastas da pesca. Eles costumavam sair para pescar em alto mar, várias vezes por ano no barco do meu tio, um cruzeiro de 2 cabines dos anos 80. Eu vi imagens e o barco era enorme. Meu tio costumava residir em Gaia, Kansas, onde atracava seu barco. De vez em quando, meu pai ia até lá para passar um fim de semana e sair à noite com meu tio, algo que nunca experimentei. Meu pai tentou me levar junto, mas não é a minha praia. Também não vou fingir que sei muito sobre pesca, mas entendo que os peixes capturados serão maiores e mais abundantes. Quanto mais profundo no oceano você for, acredito que eles buscavam principalmente atum e bacalhau, navegando cerca de 20 quilômetros mar adentro, e capturando apenas o que cabia no barco. Eles eram tão obcecados por isso, que até hoje as paredes da minha casa estão cobertas por fotos deles segurando peixes. Dessa vez, mesmo sendo uma noite inesperadamente nublada e com lua nova, eles estavam na cabine, desfrutando de uma cerveja e jogando cartas após comerem. Foi quando algo deu errado com o barco, e as luzes se apagaram. Meu tio teve que verificar o painel, mas fazê-lo no escuro, com apenas uma lanterna ruim, era desafiador. Após uma inspeção cuidadosa no painel de circuito, meu tio descobriu que alguns fusíveis haviam queimado, resultando convenientemente no apagamento de quase todas as luzes do barco, incluindo as luzes de navegação. Eles não tinham muita escolha, a não ser encerrar a noite mais cedo e esperar até o amanhecer para retornar à costa. No entanto, cerca de 1 hora depois, eles começaram a ouvir um som zumbido vindo de perto no horizonte. Eles foram para o convés do barco. Meu pai sempre diz que era quase impossível dizer se seus olhos estavam abertos ou fechados, pois estava extremamente escuro lá fora. O zumbido estranho vinha de trás do barco, e tanto meu pai quanto meu tio foram até a popa para investigar. Eles perceberam que o som não se assemelhava a nenhum tipo de peixe. Na verdade, eles descreveram como um gemido humano, mas mesmo com a ajuda da lanterna, não conseguiam enxergar além de alguns metros à frente deles. A chuva começou a cair, então decidiram voltar para a cabine. Seria uma ideia terrível tentar conduzir o barco em completa escuridão e sob forte chuva. Assim, eles foram dormir, esperando que amanhã trouxesse respostas. Ao amanhecer, meu tio acordou meu pai e pediu a ele que fosse até o convés, atravessando o denso nevoeiro. Eles conseguiram avistar outro barco flutuando a uma curta distância. Meu tio direcionou o barco para se aproximar da embarcação. Em seguida, soprou o apito que ele tinha a bordo, na esperança de chamar a atenção de alguém na cabine. O barco parecia abandonado, mas ao amarrar uma corda entre os 2 barcos, meu tio pulou para dentro. A porta da cabine estava aberta, e ao descer os degraus, meu tio foi atingido por um terrível cheiro de morte. Lá dentro, ele viu um homem pendurado por uma corda. Assustado, ele correu de volta para o seu barco e retornou imediatamente. Meu pai diz que nem sequer teve coragem de descer e ver o corpo, depois que seu irmão lhe contou o que havia presenciado. Meu pai e meu tio marcaram as coordenadas do local, e entraram em contato com a guarda costeira mais próxima por meio do rádio. A guarda chegou em cerca de 1h30, e somente então eles retornaram à costa. Até hoje, eles não sabem exatamente o que era aquele zumbido que ouviram. Essa história ainda assombra especialmente o meu tio, pois foi ele quem realmente testemunhou o cadáver. Sem dúvida, eles compartilham a história de pescador mais assustadora que já ouvi.